A escuridão tem cheiro de terra molhada e segredos enterrados, daqueles que a luz do sol nunca alcança e que a justiça prefere manter sob camadas densas de esquecimento. O Brasil, um país conhecido pelo calor do seu povo e pela vastidão de suas matas, guarda em suas entranhas cicatrizes profundas, marcas deixadas por indivíduos que caminhavam entre nós como vizinhos, amigos ou estranhos silenciosos, mas que, na calada da noite, revelavam uma face que a humanidade tenta, desesperadamente, ignorar. Imagine caminhar por uma rua deserta, sentir um arrepio na espinha e ter a súbita certeza de que alguém o observa. Agora, multiplique isso pelo medo real, aquele que paralisou cidades inteiras e fez com que portas fossem trancadas com correntes duplas. Hoje, mergulhamos nas sombras de 5 figuras, cujos crimes deixaram marcas indeléveis na história policial brasileira. Homens que desafiaram a lógica e fizeram com que investigadores veteranos perdessem o sono para sempre. Se você gosta de desvendar os mistérios que habitam os cantos mais escuros da mente humana, inscreva-se no canal agora e junte-se à nossa irmandade de curiosos pela verdade oculta. Enquanto a noite avança, prepare-se para conhecer aqueles cujos nomes são sussurrados com um misto de horror e fascínio, pois o mal não vive apenas nos livros de ficção. Ele habita o nosso chão. Começamos nossa jornada pelo âmago do medo com a figura de Febrônio Índio do Brasil, um homem que, na década de 1920, semeou o terror no Rio de Janeiro sob a máscara de uma devoção religiosa distorcida. Febrônio acreditava ser um emissário divino, uma figura messiânica que precisava purificar o mundo, sacrificando jovens inocentes. Sua mente, um labirinto de delírios e crueldade, via nos corpos das crianças o caminho para a redenção, uma lógica macabra que a polícia carioca da época demorou a decifrar. Enquanto ele vagava pelas ruas, a cidade fervilhava com o boato de um predador que não buscava dinheiro, mas o que ele chamava de almas. A captura de Febrônio não foi apenas uma vitória policial, mas um choque profundo para uma sociedade que não conseguia conceber como alguém poderia justificar tamanha barbárie em nome da fé. Ele permaneceu décadas sob custódia, um espectro vivo que serviu como lembrete constante de que, por vezes, os monstros não usam garras, mas palavras santas para mascarar a sua sede de sangue. Deixamos o Rio de Janeiro para adentrar o interior de São Paulo, onde a figura de José Paz Bezerra, na década de 1920, provou que a caça humana não conhece fronteiras. Ele personificava o horror que se esconde atrás de uma fachada comum. José não buscava o caos, ele buscava o controle absoluto. Suas vítimas, jovens atraídas pela promessa de emprego ou por uma conversa casual, acabavam perdidas para sempre em um ciclo de violência meticulosamente planejado. O que tornava José um caso particularmente perturbador era a sua capacidade de se misturar, de exercer funções cotidianas, enquanto carregava o peso de vidas encerradas prematuramente. A busca por ele foi uma corrida contra o tempo, onde cada nova evidência revelava uma camada de frieza que desafiava a compreensão dos peritos criminais, tornando-o um dos casos mais estudados e, ao mesmo tempo, enigmáticos da nossa história recente. Avançando pelo tempo e pelo território, chegamos à figura de Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, cujo nome reverberou pelo país inteiro no final dos anos 90, tornando-se sinônimo de pânico nos parques e áreas verdes de São Paulo. Francisco não era apenas um criminoso, ele era um estrategista da sedução e do medo. Sua tática de abordagem, sempre amigável, sempre prestativa, desarmava qualquer suspeita, transformando lugares de lazer em cenários de pesadelo. O Brasil parou para assistir às notícias sobre o serial killer que escolhia suas vítimas com uma precisão cirúrgica, enquanto o medo impedia que mulheres caminhassem livremente. A captura de Francisco não encerrou o terror, mas deu início a um debate nacional sobre a psicologia do predador. Ele ainda hoje
É uma figura que evoca um calafrio imediato, um exemplo de como a confiança pode ser a arma mais perigosa nas mãos de alguém desprovido de qualquer empatia. Não poderíamos seguir este caminho sombrio sem mencionar Pedro Rodrigues Filho, conhecido mundialmente como Pedrinho Matador. Diferente dos outros, ele seguia um código de ética próprio, se é que podemos chamar assim, uma bússola moral completamente invertida. Pedrinho não caçava vítimas aleatórias. Ele caçava aqueles que acreditava serem criminosos como ele ou que, de alguma forma, haviam ofendido a sua rígida e distorcida lei pessoal. Sua trajetória, que começou ainda na juventude, transformou-o em uma lenda urbana viva dentro e fora das prisões brasileiras. Ele era o terror daqueles que viviam à margem da lei, um justiceiro que se tornou o próprio carrasco. A sua existência levanta questões profundas sobre a nossa sociedade e o sistema prisional, pois Pedrinho não apenas desafiou a autoridade, ele se tornou uma instituição dentro do caos, um homem que passou a maior parte da vida atrás das grades e que, ainda assim, parecia ditar as regras do seu próprio destino. Por fim, olhamos para a face de um dos casos mais misteriosos e menos discutidos em detalhes, mas cujas marcas permanecem vivas na memória de quem viveu a época. O caso do monstro de Friburgo, Marcelo Costa de Andrade. Na década de 90, ele espalhou a angústia pelo Rio de Janeiro com crimes cujas motivações beiravam o sobrenatural em termos de crueldade e estranheza. Marcelo alegava visões e impulsos incontroláveis, uma narrativa de insanidade que sempre coloca a justiça em um dilema ético. Como punir alguém que, segundo a própria mente, não possui controle sobre as suas ações? Ele representa o abismo, o ponto onde a biologia e a maldade pura se encontram, deixando para trás famílias destruídas e um mistério que, mesmo com a sua detenção, nunca foi totalmente esclarecido aos olhos do público que buscava entender o porquê de tanta sombra. Estas 5 figuras não são apenas nomes em arquivos policiais. São lembretes de que a escuridão é uma presença constante, um lembrete da fragilidade do nosso cotidiano. Cada um deles, à sua maneira, moldou a forma como encaramos o perigo, como ensinamos os nossos filhos a desconfiar e como a própria polícia teve que evoluir para enfrentar mentes que, por vezes, pareciam estar um passo à frente da lei. O estudo destes casos não é apenas um exercício de morbididade. É uma tentativa de compreender as falhas no tecido da nossa sociedade e os mecanismos de uma mente que decide, unilateralmente, que a vida dos outros é algo que pode ser descartado. A investigação nunca para. E quanto mais olhamos para esses relatos, mais percebemos que o horror não mora apenas em lendas folclóricas, mas na realidade palpável de pessoas que viveram entre nós. Ao chegarmos ao fim desta incursão pelas sombras, resta a pergunta que ecoa em cada esquina mal iluminada. Quantos outros, cujos nomes nunca chegaram aos jornais, ainda caminham entre nós, escondendo os seus segredos sob o manto da normalidade? O Brasil é vasto, e seus mistérios são tão profundos quanto as suas florestas e tão densos quanto as suas cidades. Se esta jornada pelos recônditos da mente humana te causou arrepios e instigou a sua curiosidade pela verdade que a história tenta esconder, não deixe de apoiar o nosso canal. Sua inscrição é o que nos permite continuar trazendo estas histórias, documentando o que muitos prefeririam esquecer e mantendo viva a memória de casos que definiram o medo no nosso país. Deixe o seu comentário abaixo e compartilhe conosco qual desses casos você considera o mais perturbador ou se existe algum outro mistério que você gostaria de ver desvendado em nosso próximo vídeo. A noite é longa. Os mistérios são muitos, e nós estaremos aqui, esperando por você, no próximo capítulo desta crônica do desconhecido. Mantenha as portas trancadas, as luzes acesas e, acima de tudo, mantenha-se em alerta, pois no mundo das lendas malditas e dos crimes reais, a realidade é sempre mais assustadora do que a nossa imaginação pode conceber.
Até a nossa próxima incursão na escuridão, onde a verdade é a única coisa que realmente importa.